Olá, leoninos! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Rosas da Lua Tarô. Eu sou a Natália e hoje eu vou fazer uma tiragem intuitiva para vocês para o mês de outubro de 2022. Pega aquilo que ressoar, o que não for para você, joga para o universo, certo? Deem também uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa, como Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. O que não estiver aqui para vocês pode estar nos seus outros signos fortes do mapa. Vamos lá? Signo de Leão, outubro de 2022. O Ás de Espada. Leoninos, para consultas particulares tem o meu contato na descrição do vídeo, certo? E eu não faço trabalhos espirituais, eu trabalho somente com cartas, tá certo? Então, se você quiser saber uma tiragem mais direcionada, tem o meu contato na descrição do vídeo. O Valete de Copas. Muitas cartas. O Ás de Espadas com o Valete. O Rei de Espadas. Começa com o Ás de Espadas. O Enforcado, o Cavaleiro de Espadas, o Eremita. Valete de Copas. O Valete de Paus. Que leitura estranha. O Diabo. O que esse Ás de Espadas, ele me fala de uma... Esse Ás de Espadas, ele me fala de uma vitória. É o início de uma vitória. Me fala de o início de uma vitória. O Valete de Copas me fala que essa vitória, esse início de vitórias é algo muito novo ainda. Algo que está no início, uma vitória que algo que tá muito novo ainda, tá muito cru, digamos assim. Só que o início dessa vitória de algo novo, algo que está começando, te leva a uma coroação. Ou seja, te leva ao patamar de rei. Só que aqui fala, Leonino, que é necessário que você... Porque esse Valete de Paus aqui e esse 7 de Paus me fala que você é algo que você precisa
estar sempre constante, sempre movimentando. Que você não pode, tipo, você não pode parar. Você precisa ter uma estratégia, você precisa montar um plano e estar sempre em movimento, você não pode parar. Para que isso dê certo, é necessário que você esteja sempre regando. É como se você tivesse uma planta, uma semente que você plantou e você precisa estar sempre regando para que ela cresça e floresça. Só que você precisa ter uma estratégia para você poder regar. Porque você não pode fazer algo assim de qualquer jeito. Não, você precisa montar um plano. Então assim, Leonino, se você está pensando, eu vou montar um negócio, eu quero montar uma coisa para mim. Você só tem, o Ás de Espadas pode ser somente a tua ideia, né? Porque espadas é pensamento. E aí você tem uma ideia, que essa ideia ainda tá muito crua, você ainda tá muito no início, você ainda não... Você já deu o primeiro passo. Essa ideia, esse movimento que você vai fazer, vai te levar a um engrandecimento, né? Vai te colocar num patamar de rei. Só que o Valete de Paus me fala de constante movimento, de algo que você precisa estar o tempo todo movimentando. E esse aqui me fala de estratégia. Você não pode fazer algo de forma desordenada. Tenha estratégia para aquilo que você está montando, para aquilo que você está fazendo. Porque fala que se você não tiver uma estratégia, vai dar errado. Porque isso tem tudo para dar certo. Só que se você não tiver uma estratégia, ela não cresce, sabe? E aqui a gente, no fundo, a gente tem um mundo. Então, é um novo ciclo, uma nova história que começa. O mago, o cavaleiro de paus. O mago me fala que você tem o conhecimento necessário e você tem todas as armas necessárias para dar início, para começar isso. Você tem a sabedoria, você tem os materiais, você tem o local, você tem tudo necessário. Você tem um poder para isso. Mas saiba fazer escolhas. Saiba fazer escolhas, que aqui a gente tem a sacerdotisa, né, no fundo. Então saiba fazer as escolhas, a escolha correta. Porque se você der um passo em falso, as coisas desandam. Se você quebrar, você quebra. Porque aqui, o 7 de copas, são várias escolhas que você tem, né? Só que você tomar uma decisão errada, acaba com tudo. Uma decisãozinha, qualquer passo fora do caminho, as coisas começam a desandar. E a sacerdotisa fala de que você precisa manter em silêncio para que as coisas possam movimentar de forma mais plena, mais calma. Sem atropelar as coisas, vá fazendo, tenha uma estratégia, mantenha a sua estratégia, coloque em prática, mas coloque em silêncio. Porque se você começar a falar muita coisa,
caiu a carta do diabo. O diabo. E foi o que eu falei. Saiba tomar escolhas. Saiba escolher. Porque aqui a gente tem um leonino que pode fazer uma escolha errada. Então toma cuidado, tenha uma estratégia. Pensa naquilo que você vai fazer. Cuidado com escolhas erradas, leonino. Toma muito cuidado com respostas erradas, com mensagens erradas, com as pessoas erradas. O 5 de espadas. O 5 de espadas me fala de uma derrota. 5 de espadas. Então assim, leonino, toma cuidado com o que você vai escolher. Porque se você tomar uma escolha errada, você vai sair perdendo. Tá? Toma muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você está fazendo. Porque nem tudo o que você vai fazer é certo. Tudo te é permitido, mas nem tudo é legal. Entende? Você pode fazer tudo, mas nem tudo aquilo que você vai fazer é de forma ética. Ética dentro da moral. Você pode ter até as opções de conseguir querer realizar aquilo dali, chegar a um patamar alto para ganhar dinheiro, mas aquilo dali não é certo. Você pode estar passando por cima de outras pessoas para você conseguir aquilo que quer. E nem tudo te é permitido. Nem tudo é legal, nem tudo está dentro da moral e da ética. Não passe por cima de outras pessoas para conseguir aquilo que você quer. Porque se você tentar fazer alguma coisa que não está dentro da moralidade, você vai sair perdendo. E será uma perda vergonhosa. Aqui nós temos o 10 de ouros. Com o 10 de espadas. Mais uma. De copas com 5. Leonino, aqui tem um 5 de copas que caiu em cima do 5 de espadas. O que pode ser, Leonino, também, você saindo vitorioso em cima de algo que não é ético. E lá na frente isso vai te trazer, por mais que você tenha ganhos financeiros, lá na frente você vai se lamentar por algo. Lá na frente você vai se lamentar por uma derrota, por algo ruim que você fez, porque vai pesar. Vai pesar na tua consciência, vai pesar na tua moral. E aqui,
O 8 de copas me fala de você tendo que ir embora e deixando uma situação para trás. Imperador. O que isso pode dizer também? Significa que o Ás de Paus pode ser, essa história pode ser, ela já pode ter acontecido. Pode ser que um leonino tenha iniciado algo de forma muito imatura, que o valete de copas também fala de imaturidade. E ele achou que ele estava por cima da carne seca. A gente pode estar, as energias podem estar espelhadas, tá? Pode ter sido sim um leonino que fez isso, como também pode ter sido uma pessoa que fez isso com um leonino. Pode ter se achado uma pessoa muito justa, achando que estava agindo de forma muito justa e certa na situação. Só que o valete de paus me fala de um movimento, porque o valete de paus ele está sempre em movimento, né? Tá sempre indo e vindo, sempre é uma pessoa meio que inquieta. Então esse valete de paus, ele me fala de uma pessoa que teve uma atitude sem pensar. Uma atitude numa que não, sem pensar, ele iniciou algo por uma maturidade e por algo sem pensar, sem estratégia, achando que ele estava agindo. Ele achou que ele estava agindo com certeza e com estratégia. Achou que ele estava agindo com muita estratégia em cima disso. Né? Tipo, achando que ele estava correto na situação, que ele estava dentro da legalidade, dentro da moralidade, né? E por estratégia e por achar que ele tinha o poder, ele tomou uma decisão, que ele tinha várias escolhas, tomou uma decisão e essa decisão foi errada. Essa escolha que ele fez foi uma escolha totalmente errada. E agora houve uma perda de forma bem negativa, uma perda financeira muito negativa. E isso trouxe um peso muito grande na consciência, no ser humano, né? E essa pessoa se lamenta pelo que aconteceu. Se você, leonino, ainda não cometeu esse erro, aqui me fala que esse erro está muito próximo de acontecer. Isso pode te levar a uma vitória financeira vergonhosa. Só que isso também pode ser uma pessoa que fez isso com o leonino, né? Que teve uma atitude imatura, uma atitude impensada, que levou ele a um patamar muito elevado, porque ele teve uma vitória que não foi justa. Só que como ele é uma pessoa que ele age por impulsividade, sem pensar muito nas coisas, ele acabou que cometeu um erro. Né? Ele fez uma escolha errada e com essa escolha que ele fez dentro dessa estratégia que ele teve aqui, ele teve uma perca financeira. Aqui, como a gente tem um valete de copas e valete de paus, nós podemos estar falando de duas pessoas. O valete de copas, aqui se iniciou uma história
o valete aqui o As de espadas, se iniciou uma história do valete de copas e o de paus. Duas pessoas diferentes que estão passando por um problema, um processo de justiça, né? Porque aqui a espada, ela tem... Nossa, essa energia tá muito complicada, peraí. O rei de espadas, ele carrega uma espada, e isso refere... Aqui o rei de espada me fala de uma justiça que são duas histórias. Cada um tem a sua história. Né? Que toda espada, ela tem dois gumes. Então o rei de espadas me fala que que toda história tem dois lados. Então aqui, a história é do valete de copas e a outra é do valete de paus. Agiu, o valete de copas, por ser uma pessoa muito jovem, é uma pessoa muito romântica, uma pessoa meio aérea, sabe? Que é o valete de copas. Pode ser uma pessoa mais jovem. O valete de paus, ele já é uma pessoa quase chegando Ele tá na fase adulta, mas ele é uma pessoa mais jovem. Tipo, ele tá na fase adulta, mas não é uma pessoa tão velha assim. E aqui nós temos uma estratégia, né? Uma história que começou, essa história deles dois. Cada um teve o seu lado, a sua estratégia de conduzir as coisas. E cada um tomou uma decisão. Eles tomaram uma decisão que não deu muito certo. Né? Tá aqui os dois. E agora os dois estão presos. Essas duas pessoas estão presas a uma determinada situação. Essa daqui, o 5 de espadas, me fala de uma briga que envolve essas duas pessoas. Essa briga é por dinheiro, tá? Só que aqui me fala de um fardo, de uma dor, porque essa briga, ela tá causando muita dor. Só que aqui tem uma pessoa que tá se lamentando por essa história estar acontecendo. Que essa pessoa tá olhando, tá sofrendo, tá se lamentando, mas essa pessoa não tá vendo que tem uma outra história nisso tudo. Aqui tem uns 2 de copas. Aqui me fala de uma pessoa que está se lamentando muito por algo e não consegue resolver essa situação. Ela quer resolver essa situação, mas ela não consegue. Então ela está vendo somente um lado da história, ela não está vendo os dois lados da história. Porque por um lado tem um lado que é muito, que ela se lamenta, mas ela não vê o outro lado da história. Que história complicada isso aqui. Então a gente pode estar falando aqui, leoninos, de uma briga na justiça, né? Duas pessoas estão discutindo por questão de dinheiro na justiça. Cada um tem o seu lado na história. Mas só um lado vai sair vencedor. Só que aqui no 5 de espadas, ele me fala que tem 3 pessoas nessa história. Até 4 pessoas. Né? E uma pessoa, por mais que doa nela, ela vai tirar de você essa vitória. Ela vai tirar de você aquilo que não te pertence. E uma pessoa vai se lamentar muito por essa perda. Então, por mais que doa nessa pessoa aqui, nessa briga,
A gente pode estar falando de um grupo de pessoas, tá? Porque aqui eu não vejo somente uma pessoa, eu vejo várias pessoas. Só que é como se aqui o rei de espadas ele estivesse julgando uma história. E toda história tem dois lados. Entende? Toda história tem dois lados. Então aqui nessa situação, esse rei de espadas ele está julgando tanto o valete de copas quanto o valete de espadas. Então aqui a gente pode estar falando de um processo na justiça, só que esse processo ele envolve 4 pessoas, 5 pessoas, ele envolve mais pessoas. Só que tem 2 pessoas amarradas nessa história. Tem 2 pessoas que cometeram um erro muito grande nessa história. Que fizeram... Entendeu? 2 pessoas cometeram um erro muito grande nessa história e uma outra pessoa saiu muito prejudicada. E aqui tem uma vitória que ela vai ser retirada de você. Porque se você achou que você ganhou algo, você não ganhou. Essa vitória para você, ela não foi merecida. Entenda uma coisa, escorpião não. Mas se você tem alguma coisa em escorpião, dá uma olhada em escorpião. Entenda uma coisa, leonino. Essa história aqui, ela pode ser você que cometeu esse erro, como pode ser uma outra pessoa que cometeu um erro com você. Porque aqui não tem só uma pessoa envolvida, tem umas 3 ou 4 pessoas aqui. Aqui eu tô falando de um grupo de pessoas. Então aqui pode ser que 2 pessoas inventaram uma história sobre uma determinada pessoa e essas 2 pessoas acharam que iriam sair por cima da carne seca e não saíram. Porque de acordo com a justiça, isso vai ser pesado. Porque esse rei de espadas aqui, ele me fala de uma justiça, de um rei julgando uma história. De 2 pessoas que cometeram esse erro com você. Ou que você cometeu esse erro. Você pode estar no meio dessa situação, ou no lado ruim ou no lado bom da história. Seja lá qual lado que você está. Nove de paus. Cara, eu tô vendo uma justiça sendo acontecendo e uma pessoa indo embora dessa situação. Se ela se retirando dessa história. Mas ela tá indo embora de uma maneira tão vergonhosa, de uma maneira tão ridícula. Sabe, de uma coisa tão... uma coisa muito feia, sabe? Eu não sei o que é isso aqui. Os leoninos que eu tô me conectando, eles vão entender do que isso aqui que ele está falando. Porque só eles podem entender isso aqui. O cavaleiro de espadas, o imperador. Essa justiça, ela tá a caminho. Essa história, o fim dessa história, ele já começou a se movimentar. Sabe? E eu acredito que essa história, ela se dá o início para agora em outubro. Como se fosse essa história, fosse acontecer agora em outubro. Essa situação fosse acontecer. O enforcado. O 6 de copas. Cara.
O 6 de copas é a vitória saindo. É uma vitória sendo dada. E pode ser que essa vitória saia para esse valete aqui de copas. O enforcado. Ou que tenha sido esse valete o errado nessa história, mas aqui sai aqui fala de uma vitória sendo dada. Não. Esse valete aqui pode ser a pessoa que cometeu o erro. E pode ser a pessoa que se lamenta por esse erro cometido. Só que essa daqui, essa carta, esse 6 de copas, me fala dessa uma vitória que ela foi dada para uma pessoa, ela vai ser retirada dessa pessoa e entregue para a pessoa que merece. É uma vitória sendo entregue, entendeu? Tipo, algo que foi retirado e agora ele vai ser entregue à pessoa que de direito. A pessoa que realmente merece essa situação, essa vitória. Nossa, leoninos, que história estranha, viu? Mas me veio na cabeça agora. Parabéns pela sua vitória. Ela foi merecida. Foi cansativa. Uma história cansativa, mas se deu por finalizada. Vou tirar uma carta aqui de mensagens ciganas. Uma mensagem pro signo de Leão. Saíram duas. O jardim e a roda. Um novo dia, novas oportunidades, alegrias, novos horizontes. Aproveite este momento e renove-se. Invista em você. A vida é movimento e renovação. Aproveite seu potencial, as oportunidades. O que você plantar, colherá. E você possui terreno fértil e boas sementes. A ação é somente sua. A roda. Sinta a harmonia do universo. Entre nessa sinfonia de equilíbrio e liberte-se de sentimentos de mágoa, rancor e tristeza. Um horizonte promissor está à sua espera. Depende de você ir ao seu encontro. Nossa, leoninos, eu tô, como diz uma amiga minha, eu estou impactada com essa situação. Foi difícil, um pouco pesada e um pouco complicada. Mas é isso que eu tenho pra vocês. Boa sorte, um bom início de ciclo e a gente se vê no próximo vídeo.